Olá, irmãos, eu aqui de novo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Vamos falar um pouco aqui sobre música. O que é que necessita realmente para a gente começar na música, né? Tocar. Hoje em dia, muita gente começa a comprar equipamento, investir no equipamento. Nada contra a pessoa investir no equipamento, né? Mas eu acho assim, que eu tiro por mim, se eu tivesse começado a investir na teoria, né, em vez de partir logo para o instrumento, seria bem mais fácil. O caminho a percorrer seria bem mais prático, mais fácil. Eu mesmo comecei com pandeiro. Eu comecei tocando pandeiro. Para quem não me conhece, né, eu sou o Sidney e eu tô já há algum tempo já tocando instrumento, né? E outra coisa, tem gente, irmãos, que começa um caminho e daquele caminho vai por outros caminhos, né? Porque tocar um instrumento às vezes as pessoas acham muito dificultoso, né? E hoje em dia eu vejo uma grande escassez, principalmente no meio cristão, né? No meio gospel, no meio evangélico que a gente vive. Eu vejo uma escassez de músicos, de pessoas que se interessam para música, né? Para música cristã, para música sacra, né? Hoje em dia é muito escasso você ver em igrejas músicos que tocam com maestria, né? E o intuito da música na igreja é adorar a Deus, né? Não tem outro intuito a não ser adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Mas eu vejo assim que as pessoas às vezes a geração que a gente está vivendo não se importa muito com louvor, com adoração, né? Principalmente a palavra, né? A palavra é essencial, mas tem que ter o louvor primeiro para preencher a alma, para falar, né, ao coração. É uma mensagem tocada. Eu mesmo comecei, eu me lembro quando eu comecei a me interessar por instrumento, a igreja que eu fazia parte não tinha condição de comprar, né, um instrumento sequer. E às vezes eu falava a Deus, né, às vezes no mundo secular que a gente fala, que a gente tem a divisão, né, secular, pessoas que não tocam, não cantam, não adoram, né, não participam da adoração, né, ao nosso Deus. Então, no mundo secular, as pessoas, né, você vê que se enganjam mais para aprender alguma coisa. No meio evangélico, a pessoa é mais mente fechada, né? E aí, o meu primeiro instrumentozinho foi um pandeiro, mas sempre em casa eu tinha um violão, meu pai sempre tinha violão. E a música vem de cedo da minha vida, desde pequenininho. Graças a Deus, hoje eu tenho um instrumento, tenho meus instrumentos aqui que Deus me deu condições de ter, mas antigamente foi bem difícil. Como eu falei no vídeo anterior, né, eu sou um autodidata. Autodidata é aquele que nunca teve um professor de música, né, de canto, de lírico. Tinha aqueles que davam alguma explicação pra gente, tem que ser assim, assim. Mas depois você tem que saber o que é que você quer, né? Que instrumento é que você quer tocar, se é guitarra, se é violão, se é baixo, se é bateria, se é cantar, né? Tem muita gente que canta bem, mas não toca. Tem gente que toca, já não canta. E é dessa forma. Hoje em dia, a primeira coisa para a pessoa aprender a tocar um instrumento é ela ter ele. Tem que ter o instrumento. Muita gente fala, precisa, para mim aprender a tocar guitarra, eu quero tomar aula de guitarra, preciso eu ir para o violão primeiro? Particularmente não, porque o violão e guitarra são instrumentos totalmente diferentes um dos outros.
Eu comecei esse canal aqui tocando, botando uns blues aí e tal, sem falar nada, né? Só para ver se tinha engajamento. E o meu intuito aqui não é criar seguidores, nem me aparecer, dizer que eu sou, né? Eu quero compartilhar um pouco de conhecimento que eu tenho musical com vocês, né? E eu foco muito nas crianças, nos adolescentes, nos jovens das igrejas. Por que eu falo muito de igreja, irmão? É porque é onde é a essência, né? Onde os músicos perderam a essência. Nos anos 90 mesmo, era aquela febre dentro das igrejas. Tinha hora que você chegava, você tocava um instrumento, você tinha que ter escala para tocar, porque senão você não tinha condições de tocar, porque era assim de músico. Hoje em dia você vai na igreja, vê a guitarra parada, vê um violão parado, um teclado parado, uma bateria lá no canto, e não tem ninguém que toque, né? Isso aqui é para incentivar, né, a juventude. Eu, quando comecei na guitarra, eu não tinha nada, né? Eu tinha um violãozinho de nylon e comecei tirando aquelas músicas do cantor cristão, da harpa cristã, né? Depois eu fui para, né, fui para as igrejas hoje, a maioria das igrejas pentecostais, né, tem aqueles corinhos tal de fogo que as pessoas cantam, e aí com a guitarra fica bem versátil você tocar aqueles corinhos, aquelas coisas. Então eu comecei assim, na década de 90, 98, 99, por aí. E hoje eu ainda trabalho, ainda estudo, né? Eu nunca tive um professor físico, mas os que eu tive, meus primeiros professores foi aquelas revistinhas de cifra, né? Quem é da década de 80, de 90, sabe o que eu estou falando. Aquelas revistinhas, né? Eu comecei com isso, com as teorias, né? Eu tenho umas ali para mostrar para vocês, mas depois eu mostro. Eu não vou mostrar nesse vídeo não, para não ficar muito extenso. O que é que um guitarrista precisa ter primeiro? Primeiro ele tem que ter a guitarra, depois um amplificador. O amplificador pode ser pequenininho, de médio porte, entendeu? Depois você vai conhecer, ao decorrer do tempo, se você é aquilo mesmo que você quer, porque não adianta você comprar muito instrumento, muita coisa e depois se perder, né? Gastar dinheiro e não ter resultado, né? Uma coisa que é essencial para um músico hoje que está começando, ele ter, se ele for comprar o primeiro pedal dele, ele compra o primeiro pedal que ele pode comprar, né? Um pedal de distorção, né? De overdrive. Eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Eu tenho um pedal de overdrive para mostrar. Vou pegar ali para vocês verem. Aqui é tudo no improviso, irmãos. Eu não edito vídeo. Eu falo assim na hora.